Torcedor vascaíno, então vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo desta quinta-feira, dia 9 de maio, quinta-feira de mais um dia de treino no CT Moacir Barbosa, visando este confronto decisivo contra a equipe do Vitória neste próximo domingo. Quinta-feira também, de anúncio do novo patrocinador master do Cruz Maltino, a Betfair, que pode colocar o Vasco como um dos 4 clubes do futebol brasileiro que mais recebem de uma empresa que está alocada, no principal local da camisa. Quinta-feira também de informações quanto a uma guerra que poderá ser travada judicialmente entre Vasco da Gama e a dupla Dias, Ramon e Emiliano. Quinta também de novidades sobre o processo de licitação do Maracanã. A gente reclamou muito do governo do estado do Rio de Janeiro, mas temos que falar aqui. Vasco da Gama SAF tá de brincadeira, cara? A gente vai explicar essa situação aqui a vocês porque tivemos acesso ao documento da proposta técnica do Vasco da Gama ao Maracanã. Posso te falar? O negócio estava ruim, hein? A gente vai conversar sobre isso com vocês. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, calma que eu vou te avisar. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo do dia, temos o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, e temos o Boa Noite Gigante, que é sempre para fechar o nosso dia, que é esse vídeo. Todos os nossos vídeos, eles são simbolizados aqui no canto, tá vendo? Que tá escrito Boa Noite Gigante. Então, sempre quando você entrar no Boa Noite Gigante, vai aparecer aqui e você já vai saber, é o último vídeo do dia. Se você chegar no vídeo tá Acorda Vascão, caramba, foi o primeiro vídeo do dia com as primeiras informações. Então, todos os nossos conteúdos, eles são direcionados, sempre com relação às notícias que vão acontecendo durante o dia a dia. Então, se você chegar no Boa Noite Gigante, olha, se você chegar na Acorda Vascão no horário da noite, não queira reclamar de notícias desatualizadas, porque automaticamente foi o primeiro vídeo do dia e já muita informação circulou. Então fiquem atentos aos horários, mas não deixem de perder nenhum tipo de conteúdo. Nós temos sempre muitas informações a você. Então, é claro, se inscreva aí para sempre ficar muito bem ligado e por dentro de tudo que acontece no nosso Cruz Maltino. Além disso, também é importante falar, compartilhe o nosso conteúdo, deixa aí, pegue o link desse vídeo, compartilhe para os seus amigos também, é claro. Deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso vídeo. Show, Vascão! Bora então, sem muita enrolação, falar, é claro, de Vasco da Gama, pois hoje no CT Moacir Barbosa foi mais um dia de treino, como está aparecendo aí na imagem a vocês. Um Vasco que ainda segue com um período muito grande de indefinição. O Vasco ainda não definiu quem será o seu novo técnico para a temporada de 2024, após a demissão de Ramon Dias. Até o momento, o técnico interino Rafael Paiva segue realizando os treinos no CT Moacir Barbosa. E a ausência, inclusive, de um técnico contratado pelo Cruz Maltino vem criando um certo clima de instabilidade dentro do centro de treinamento. Até porque com o Rafael Paiva, a equipe hoje treina de uma maneira completamente diferente do que treinava com o Ramon Dias. É uma outra filosofia de jogo. E o elenco sabe que daqui a alguns dias, pelo menos é o que se espera, um novo técnico vai chegar com uma nova filosofia de jogo. Então hoje dentro do Vasco está aquele clima de... A gente estava aprendendo com o Ramon há 9 meses uma técnica de trabalho, um estilo de trabalho. Chegou o Paiva com um novo estilo de trabalho. E daqui a pouco vai chegar um treinador com um novo estilo de trabalho. Qual é a ideia do elenco? Vamos esperar um pouquinho, vamos aprender o que o Rafael Paiva quer passar, mas talvez nem adiante muito. A gente entender o modelo de jogo do Paiva, porque daqui a alguns dias um outro técnico vai chegar e bagunçar tudo de novo. Então está sendo criado hoje dentro do CT Moacir Barbosa exatamente esse pensamento. Para que aprender o que o Paiva quer pra gente, se em breve chegará um novo treinador? E ao mesmo tempo que esse pensamento circula no CT Moacir Barbosa, há também uma insatisfação porque está demorando a chegada de um novo nome. Vasco já tem 15 dias sem um técnico na beirada de campo,
contratado pelo Cruz Maltino sem ser o interino Rafael Paiva. É muito tempo. É muito tempo. E não pode ser assim. É fora do normal, é fora de cogitação o Vasco estar há tanto tempo sem um técnico na beirada de campo. É amadorismo. É uma falta de profissionalismo que evidencia mais do que nunca o porquê estamos novamente no Campeonato Brasileiro dentro da zona do rebaixamento. Isso evidencia, né, o porquê, infelizmente, a situação do nosso Vasco dentro das quatro linhas está tão ruim. Inclusive, né, falando em Ramon e Emiliano Dias, informações dadas pelo canal Atenção Vascaínos nessas últimas horas é que os dois pretendem ir à justiça para cobrar a multa rescisória do Vasco da Gama. Os dois recebiam um alto salário no Cruz Maltino, né, tinham vencimentos altíssimos aqui no nosso Cruz Maltino. E exatamente por esse motivo, os dois têm uma multa rescisória alta. A multa rescisória de Ramon e Emiliano deve girar aí algo em torno dos 20 milhões de reais. Então, como os dois alegaram, né, logo após a partida, em uma entrevista, não uma entrevista coletiva, mas em um pronunciamento coletivo, que foram demitidos do Vasco da Gama por meio de uma nota no Twitter, os dois vão lutar pela sua multa rescisória na justiça. Do outro lado, o Vasco também acredita que Ramon e Emiliano pediram demissão e vão cobrar também a multa dos dois. E o Vasco também tem direito a cobrar uma multa rescisória caso os dois pedissem demissão do Cruz Maltino. Então agora é ver qual lado vai pesar. Se a justiça vai dar aí a vitória ao lado do Ramon e Emiliano, e o Vasco terá que pagar uma multa alta aos dois, ou o Vasco da Gama ganhará na justiça e Ramon e Emiliano terão que pagar uma multa ao Cruz Maltino, certo? É clima tenso aí, né, entre Vasco e família Dias. E para esse jogo de próximo domingo, o Vasco tende, né, espera-se que possa conquistar a vitória. O Vasco vai com tudo para cima do nosso Cruz Maltino, o Vasco para cima do Vitória, perdão. O nosso Cruz Maltino precisa da vitória, precisa vencer esse jogo. A questão de urgência para o Vasco da Gama, olhando para dentro do Campeonato Brasileiro, a conquista dessa partida. É questão de, assim, obrigação dentro de São Januário, neste próximo domingo, o Vasco da Gama vencer. Não há outro pensamento que senão vencer a partida contra o Vitória. Rafael Paiva vem treinando o elenco. A gente acabou de falar, né? Hoje foi mais um dia de treino, o Vasco ainda tem amanhã, sexta e sábado também. E a expectativa é que uma grande mudança aconteça na partida, com a ausência de Hugo Moura, pois acabou sendo expulso contra a equipe do Atlético Paranaense. Zé Gabriel pode voltar ao time titular. Ele é o único atleta primeiro volante mesmo, dentro desse elenco Cruz Maltino, volante, né, como se diz no jargão do futebol, e há uma grande chance de Zé Gabriel voltar a ganhar chances no time titular, principalmente com a ausência de Hugo Moura. É ver, nos últimos treinos pelo menos é isso que vem acontecendo, e assim a possibilidade do torcedor vascaíno e Zé Gabriel se reencontrarem nas arquibancadas de São Januário. Deixe a sua opinião aí nos comentários, né, sobre o que você acha aí sobre esse retorno de Zé Gabriel. E olha, Vascão, prosseguindo aqui com o vídeo, porque é claro, ainda temos informação a trazer a vocês, quero falar sobre Betfair, que ó, tá rolando, já rolou inclusive, né, dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo, a inauguração não, né, o lançamento do novo patrocinador master do Vasco da Gama, Betfair. Hoje, através aí de uma linda organização feita pelo Cruz Maltino no centro da cidade do Rio de Janeiro, foi anunciada como mais nova patrocinadora master do nosso Cruz Maltino, assim, um local muito bem preparado para receber a imprensa e alguns torcedores Cruz Maltino, tudo pronto para o Vasco, tudo foi pronto e preparado para o Vasco anunciar a Betfair como a nova patrocinadora master do clube. Em um acesso que tivemos aí a esse contrato, né, o Vasco vai receber fixo por ano 47 milhões de reais. Esse valor não coloca o Vasco, no caso de 47 milhões de reais, como um dos 4 clubes que mais recebem no futebol brasileiro, mas coloca o Vasco da Gama como o 5º clube que mais recebe no Brasil. A gente vê, nesse momento, o Corinthians recebendo 120 milhões, vemos Pixbet recebendo, o Flamengo, perdão, recebendo 85, vemos o Palmeiras recebendo 81 milhões do Palmeiras, aí vemos São Paulo recebendo ao lado do Fluminense 52 milhões de reais da Superbet e na sexta colocação, né, perdão, vemos o Vasco com 42 milhões de reais, 47 milhões de reais, perdão, da Betfair. Abaixo tem Inter e Grêmio com 30 da Banrisul, Botafogo com 27,5 da Parimet e o próprio Cruzeiro com 25 milhões da mesma Betfair. Porém, no contrato, calma, a gente vai explicar a vocês. 47 milhões é um valor fixo, mas há um valor de 23 milhões de reais de variáveis, ou seja, dependendo da colocação que o Vasco termine o Campeonato Brasileiro, dependendo de onde o Vasco terminar a Copa do Brasil, dependendo de como será o Campeonato Carioca do Vasco em 2025, dependendo se o Vasco vai disputar uma Libertadores no ano de 2025,
tudo isso são metas colocadas em contrato que, dependendo da competitividade do Vasco da Gama na próxima temporada, fará com que o Vasco receba 70 milhões de reais anuais. Essa é a questão. São 23 milhões, de reais variáveis e 47 milhões de reais fixos. Mesmo diante disso, o torcedor não se iluda, é um baita de um contrato. O Vasco amarrou um contrato perfeito com a Betfair, diferente de muitos outros contratos já feitos pelo Vasco da Gama durante toda a sua história. Sim, algo muito legal, algo muito muito grande realmente, né, para o nosso Cruz Maltino, e representa, acima de tudo, o tamanho e a grandeza do nosso clube, que mesmo sucateado, depois de tantos anos vergonhosos dentro das quatro linhas do nosso Cruz Maltino, o Vasco da Gama é reconhecido através desse contrato, né, com a Betfair como um dos grandes do futebol brasileiro. Muito legal, muito bonito, muito Vasco da Gama. Então, hoje tivemos aí, né, nessa noite de quinta-feira, o lançamento oficial da Betfair como a nova patrocinadora master do nosso Cruz Maltino. Show, Vascão? Para fechar aqui o vídeo, falar sobre mais uma informação de contrato, mas não de Betfair, porém do Maracanã. E o que queremos falar aqui a vocês? Após ser derrotado, né, nessa quarta-feira, foi confirmado e hoje anunciado, o Vasco perdeu o processo de licitação para a dupla Fla-Flu do Maracanã. O que isso significa? Pelos próximos 20 anos, Flamengo e Fluminense estarão gerenciando o Maraca. Serão os administradores do estádio jornalista Mário Filho. Pelos próximos 20 anos. O Vasco tentou de todas as maneiras, vai continuar tentando. O Vasco não vai desistir do Maracanã, vai seguir travando essa briga na justiça. Mas a gente teve acesso, através de ao contrato do Vasco da Gama, a proposta técnica. E assim, me desculpe, mas foi uma proposta técnica muito abaixo do nosso Vasco. Para você ter noção, Vasco e W Torre juntos, eles planejavam intensa agenda de shows no estádio se vencessem o projeto. O projeto, falei igual o Luxemburgo, né? O projeto. Não, mas é o projeto. E assim, o processo, perdão. E 10 shows no estádio, que é o planejado por Vasco e W Torre na proposta técnica, é muita coisa, gente. 10 shows no estádio, até 10 por ano. Maracanã ia ficar parado quase sempre para show. E o objetivo do Maracanã não pode ser show. O objetivo do Maracanã tem que ser jogo de futebol. Para você ter noção, a proposta apresentada pelo Vasco ao governo do estado do Rio de Janeiro previa uma média de 8 shows grandes por ano, com locação de R$1 milhão a cada evento. Pouco ainda a se pagar a cada show, porque o show fecha-se o Maracanã todo e ganha-se R$1 milhão o governo. Enquanto em um estádio de futebol, em uma partida, por exemplo, na final da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo, só de bilheteria, juntos arrecadaram R$25 milhões no Maracanã. Então, meu amigo, R$1 milhão é, como se diz no ditado, dinheiro de pinga para o palco tão grande como o Maracanã. Em jogo de campeonato carioca contra o Nova Iguaçu, o Vasco arrecadou R$3 milhões. Então, vergonha. Já em número de jogos, o plano de negócio do Vasco estabelecia 75 partidas por temporada de futebol masculino profissional nos primeiros 4 anos e 40 nos 16 anos posteriores aos primeiros 4 anos. Então, 40 jogos por ano é muito pouco também, cara. É muito pouco. Assim, é irrisório pensar no Vasco como um clube que mandaria 40 jogos no ano no Maracanã. Então, a proposta, infelizmente, torcedor vascaíno, foi uma proposta ruim. Porque se o Vasco teve essa proposta de até 10 shows por ano, e a partir do 5º ano, 40 jogos por ano, Flamengo e Fluminense apresentaram uma proposta com previsão de um show apenas por ano, o que é muito viável ao Maracanã, mas 77 partidas por temporada, que fará com que o Maracanã ande, esteja sempre na mídia. Então, assim, a gente tem que sempre, acima de tudo, colocar a nossa racionalidade na mesa. A gente, como imprensa, e como torcedor vascaíno, temos que ser racionais. Quando a coisa estiver feia, a gente vai chegar aqui e vai bater na mesa. Foi feio o que o Vasco fez, ou foi feio o que está acontecendo no processo de licitação do Maracanã, como a gente sempre bateu. Mas a gente também não pode passar a cabeça para a vergonha que está acontecendo. E automaticamente, com a proposta melhor, Flamengo e Fluminense venceram. Outro detalhe aqui que é ainda mais surreal, a proposta de Vasco da Gama e W Torre era que em alguns anos houvesse, a venda de naming rights do estádio. Ou seja, assim, é surreal, cara, é surreal. O Maracanã deixaria de se chamar Maracanã para se chamar um outro nome. Se vendesse o Maracanã para Crefisa, aí se chamaria Maracanã Crefisa ou Estádio Crefisa.
Gente, o Maracanã é um Maracanã. Me desculpa, mas naming rights não se vende do Maracanã. O Maracanã se sustenta sozinho sem naming rights. Imagina, a gente vê a antiga Arena Corinthians, que hoje se chama Neoquímica Arena. Imagina, Maracanã, estádio... Cara, assim, eu não consigo nem pensar. Não consigo nem pensar. Plano de negócio estimou, 10 milhões de reais anuais pela negociação do nome do Maraca. É muita grana. Mas mesmo assim, o que é 10 milhões de reais para o Maracanã? Para vender o seu nome. Um estádio que numa final de Copa do Brasil ganhou 25 milhões de reais. Então a proposta do Vasco da Gama, alô, Lúcio Barbosa, foi ridícula. Vergonhosa, cara. É uma vergonha saber que o nosso Vasco entregou uma proposta tão ruim quanto essa. É feio. É feio, assim. Me desculpe, mas é feio. É chato eu ter que vir aqui como um torcedor vascaíno, apaixonado pelo nosso clube. E, acima de tudo, amante do Maracanã, apaixonado pelo Maracanã, saber que o nosso Vasco, o meu Vasco, o seu Vasco entregou uma proposta ruim. E é justificado, porque venceu-se Flamengo e Fluminense. Tiveram erros no processo? Muitos. Um processo, ao meu ver, assim, de cartas marcadas? Com certeza. Mas completamente inacreditável o que foi feito através dessa proposta do nosso Cruz Maltino. É vergonhoso. É vergonhoso. 777 ao lado do Vasco da Gama erram em tudo que fazem. É completamente, olha, surreal. A gente fica por aqui, torcedor. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quinta-feira. Já estaremos aí de volta com nossa Acorda Vascão às 7 horas da manhã. E, é claro, contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, Vascão. Se inscrevam, compartilhem, ajudem aí, né, o nosso crescimento. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.